E aqui a gente tem o cálculo atualizado das probabilidades de acordo com a UFMG para o Brasileirão Série A de 2024. Agora está atualizado, ontem a gente não conseguiu ver na live. E o que que pega? Aqui a gente tem a probabilidade de cada time ser campeão, ir para Libertadores, ir para Sul-Americana, ser rebaixado. A probabilidade por pontuação para o time ser campeão, ir para Libertadores, Sul-Americana e ser rebaixado. Tem a classificação dos times nas últimas 10 rodadas, geral, mandante, visitante, turno e retorno. A maior sequência de vitória, a maior sequência de derrota, de invencibilidade. Sem vitória, melhor ataque, melhor defesa. Então aqui, né, a gente tem a melhor análise que a gente pode encontrar do futebol brasileiro. Vamos lá, querem começar com o quê? Probabilidade de ser campeão, de ser rebaixado, qual vai? O que vocês preferem? O que os senhores preferem aqui? Rebaixamento, campeão, rebaixado. Tá bom, vamos começar aqui. Rebaixamento, então. Mais gente falou. Rebaixamento por pontuação, para começar. Já é garantido que com 49 pontos você não cai. Com 48 tem 0,001 de chance. Com 47 tem 0,013. 46, 0,117. Com 45, 0,744. Ou seja, até 44 já está muito provável que você não seja rebaixado, tá ligado? Com 43, tu pinga já 10% de chance. Só que qual que é o problema? Isso aqui não é um cálculo definitivo. Essa última rodada fez com que diminuísse muito a régua, porque todo mundo embaixo perdeu. Só que isso aqui, a matemática fria, que é maneiro pra caralho da gente ver, ignora um pouco. A gente chega nas 10 últimas rodadas. Os times de baixo vão pontuar pra caralho agora. Eu não acho que, tipo assim, com 41 pontos, que aqui tem mais chance de você ficar na Série A do que de cair, eu não acho que no final, com 41, você vai se salvar. Tá ligado? Eu acho que daqui a 2 rodadas, grava o que eu tô falando aqui e a gente volta pra ver se eu vou estar certo ou vou estar errado, tá? Não é uma promessa, é uma projeção, já dizia o grande treinador Adenor Tite, tá? Daqui a 2 rodadas, ou melhor, daqui a 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, estamos na 29ª. Depois da 29ª, 30ª, acabar a 31ª, a gente volta aqui e eu confio, assim, totalmente que a chance de você ser rebaixado com 41, que tá 49,720, vai estar maior. E eu vou além. Eu acho que a chance do 42, que vai estar 26, vai estar 45 para cima. Sabe por quê que eu acho isso? Além da quantidade de zebra que vai... A água é molhada, irmão? Pô, mas o que eu tô falando não é algo óbvio. Não é algo óbvio. Que a água é molhada é falar que 1 mais 1 é 2. Isso aqui não é algo óbvio. Isso aqui depende do que vai acontecer com os resultados das próximas rodadas. Não tem nada a ver com... Isso aqui é uma projeção pessoal, pô. Eu estou achando que times de baixo vão ganhar de times de cima da tabela. Eu tô confiando na zebra. Pegou a visão? E eu vou além. Na próxima rodada, aí sim eu acho que vai ter um resultado ali que já é mais... Não tem pra onde correr. Porque, por exemplo, na última, time de cima contra time de baixo, aí 2 times que estão ali embaixo, time de cima contra time de baixo, de cima contra time de baixo. Aí, pô, já foi zebra, porque o Atlético Goianiense tá embaixo, mas é um time que nem briga. De cima contra time de baixo, os 2 estão ali de 10º pra cima. De cima contra time de baixo e de cima contra time de baixo. Na próxima rodada, a gente já começa, por exemplo, agora o Atlético Goianiense venceu, né? Se vencer, já pode até passar o Cuiabá, mas o Criciúma, que tá embaixo, pega o Atlético Goianiense, ou seja, necessariamente um time que tá ali embaixo já vai pontuar. Só que aí, realmente, ainda é um jogo, uma rodada que tem muitos times de cima contra times de baixo. Agora, muitos times de baixo vão jogar em casa, que jogaram de visitante na última rodada. O Cuiabá joga em casa, o Corinthians joga em casa, o Atlético Paranaense joga em casa, o Bragantino joga em casa e o Grêmio joga em casa. O Fluminense joga em casa e o Criciúma joga em casa. Olha só, 7 times dos 10 da parte de baixo da tabela jogam em casa nessa rodada. 7 dos 10. Já na 30ª, tem outro confronto direto, ou seja, time da parte de baixo vai pontuar. O Juventude joga em casa, o Vitória joga em casa e se perder é confronto direto, porque é contra o Bragantino, ou seja, outro time da parte de baixo vai pontuar. O Corinthians joga em casa. Na 31ª, pô, tem outro confronto direto. Então, tipo assim, eu acho que vai começar a ter cada vez menos jogos que tenha a possibilidade de acontecer tipo isso aqui, que é um time da parte de cima ganhar e ninguém de baixo tomar ponto.
eu acho que os times de baixo vão começar a somar ponto de qualquer jeito. Então, por isso eu acredito que essa chance aqui, por exemplo, do 42 até a 31ª rodada, passe de 50. Agora, eu não acho que vai precisar fazer 45 para não cair. Eu acho que ali a régua vai ficar pelo 43. Talvez até com o próprio 42 você escape. Mas eu acho que você contar com isso para a última rodada é difícil. Eu tô vendo gente falar que a conta é 40 pontos. Por 40 pontos, no momento, a probabilidade de você cair é 73%. Eu acho que é um negócio que... Se você torce para um time que tá brigando para não cair e você tem a meta de fazer 40 pontos e terminar o campeonato com 73% de chance agora, esse 73% na próxima rodada pode estar 85%. Esse 41% que tá 50% agora, na próxima rodada pode estar 80%. Como pode estar 30%. Por isso que eu falo, eu acho que quem tá brigando contra o rebaixamento tem que trabalhar com 43%, que tá 11% agora que desceu, e ali com 44%. Esse 42% aqui eu ainda acho arriscado. Se a gente pega uma rodada que a rapaziada de baixo vence, isso aqui já pula pra 50%. Já pula pra 50%, entendeu? O 43% já é mais safe. 43% já começa a ficar bem mais tranquilo. Porque ainda que tenha uma rodada que os times de baixo vençam, esse aqui vai no máximo pra, sei lá, 30%, e aí na outra rodada provavelmente os times de baixo já não iam pontuar tanto, entendeu? Se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma simulação só com a parte de baixo da tabela para ver como esses times precisariam performar para escapar do rebaixamento. A gente já fez isso com Corinthians e Fluminense. Simulações para esses times escaparem. E aí a gente coloca, tipo, pô, meta 43. E aí a gente faz uma simulação pro Corinthians fazer 43. Ah, Renato, mas aí vai ser... Pô, tu vai fazer um time, pô, ganhando muito jogo? Sim, eu vou tentar fazer pro time escapar, tá ligado? A projeção pro time escapar. Só antes, vamos ver aqui a de título. Vocês estavam falando? Por pontuação. Com 85 pontos, tu já é campeão. Mas vamos começar daqui, que com 76 tu já tem 93% de chance. Com 74, tu já tem 78% de chance. Ou seja, pro Botafogo, precisaria ali de mais 17 pontos em 30 para gritar campeão. Com 7-4. Com 7-4, que é ali o que tem agora 78% de chance. Ele pode bater campeão com 7-2. Pode. Mas, ao mesmo tempo, já bem mais arriscado, entendeu? Com 7-4, ele já bota uma chance muito maior. O Flamengo, por exemplo, para chegar a 7-4, o Palmeiras, né? Se o Botafogo precisa de 17, o Palmeiras precisa de 18. O Fortaleza precisa... Essa probabilidade vai subir porque o Palmeiras vai fazer essa régua subir. Pô, boto fé, mano, mas ainda assim, tipo, a gente já tá botando uma régua bem alta. Tipo, esse 7-4 aqui, o time precisa... O Palmeiras, por exemplo, precisaria fazer 18 pontos em 30. 18 pontos em 30 é um aproveitamento de 60%. É abaixo do aproveitamento que o Palmeiras tem até agora. Pô, só que será que o Palmeiras vai fazer um aproveitamento... O Palmeiras que já tá 7 jogos ganhando consecutivos, vai manter só ganhando? Será, viado? Mano, pior que a gente tem a chance de passar disso mesmo, viado. Tem a chance de passar disso mesmo. Mas também é difícil. A gente pode trabalhar talvez com a regra no 75. 75, aí já são 19 em 30. Pô, mais que isso aqui, gente. Caralho, mais de 75 pontos eu acho muito ponto, velho. Mas, por exemplo, pro Fortaleza ser campeão, sendo 75, ele precisa fazer 20 de 30. Cara, 20 de 30 já é ponto pra... Mano. Pô, e pro Flamengo ser campeão... É que o Flamengo tem 33 pra disputar, né? Mas pro Flamengo ser campeão... Pô, caralho, o Flamengo aqui, mano... Precisaria fazer mais 22 pra chegar a 70, pra chegar a 75, 27 de 30 pra chegar a 75. 27 de 33, desculpa. 27 de 33. Ele precisaria ganhar 9 em 11. Aí, posso falar uma parada? O Flamengo quebrou as pernas com Vasco e Grêmio. O jogo contra o Grêmio, que eles perdem com o time sub-20, e o jogo com o Vasco, que eles tomam um empate depois dos 40, são 4 pontos que eles perdem ali em 2 jogos. Esses 4 pontos deixariam o Flamengo com 52 com um jogo a menos. Se ganha um jogo a menos, tinha 55. É claro que aí é um monte de C, né? E o futebol não é feito de C. Pô, é uma complicação. Complicação. Agora vamos lá. Probabilidade por time. Título. Botafogo 4-3. Palmeiras 31. Fortaleza 23. Flamengo 0,59. São Paulo 0,53. Mataram o Vasco. Nem aquele meu 0,0001 tem mais. Mas tudo bem. Dá pra dizer aqui que os times que ainda existem... Pô, vamos falar. O Flamengo meio que abriu mão, mano.
Louco pensar nisso, né? Porque o Tite cagou tanto pau nessa reta final que ele meio que restringiu a chance de título do Flamengo na temporada, títulos a nível nacional e internacional, a um título. Que o Flamengo tá vivão na Copa do Brasil. Mas já ralou na Libertadores e agora tem 0,59 de chance no Brasileiro. Enfim, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Três competições, três times que têm uma chance real. 23%, 31% e 43%. Botafogo disputando duas competições, o Palmeiras uma e o Fortaleza uma. Já para ser rebaixado, temos aqui Atlético Goianiense. Se perdesse já estava 99,9999. Venceu, foi para 96. Cuiabá, 8-5. Tem que vencer de qualquer jeito a próxima partida contra o São Paulo, que é a casca grossa. Corinthians, 53%. Passa dos 50%. Não pode cogitar não fazer 3 pontos contra o Internacional. Tava perdendo de 2-0 com 1 a menos e buscou 2-2 contra o Inter. Resultado ruim para o Corinthians. Precisa fazer 3 pontos de qualquer jeito, porque se só empatar, essa chance ou mantém ou aumenta. Vitória, 51%. Vai enfrentar o Atlético Mineiro fora. Precisa buscar um pontinho lá. Precisa buscar um pontinho lá para no jogo seguinte contra o Bragantino no Barradão ir atrás de 3. Fluminense, 51%. É 3 pontos contra o Cruzeiro. É 3 pontos contra o Cruzeiro. Porque depois pega o Flamengo no Maracanã e o Vitória no Barradão fora, que é confronto direto. Tem que fazer 3 pontos contra o Cruzeiro de Fernando Diniz, tá? Que é um jogo complicado. Criciúma, 18%, mas olha só, não vai achando que tá resolvido não, tá? São 4 pontos da zona com a mesma quantidade de jogos. Vai jogar contra o Atlético Goianiense em casa. Não pode negociar ponto. É para vencer e ir a 35 e respirar. Porque se for a 35 vencendo o Lanterna dentro de casa, que é a obrigação, o Criciúma joga essa chance aqui para menos de 10. E aí já dá uma respirada legal. Juventude, 14. Não pode desligar. Vai pegar o Vasco agora e tem que perder para jogar essa chance de rebaixamento lá para cima, tá? Só que aí depois contra o Palmeiras em casa, você dê seus pulos. Mas pro Vasco tem que perder. Porque se você vencer o Vasco, automaticamente você vai ser apossado por uma maldição que vai fazer com que você seja rebaixado. Então você não pode vencer o Vasco em hipótese alguma. Mas depois você pode vencer o Flamengo no Maracanã. Tá ligado? Moleque, a tabela do Juventude, Vasco fora, Palmeiras em casa, Flamengo fora. Olha o Juventude, cara. Não podia ter deixado aquele pontinho escapar contra os 2 pontinhos escaparem contra o Bragantino. Depois, cara, Vasco fora, Palmeiras em casa, Flamengo fora, Fortaleza em casa, Bahia em casa. Olha a tabela do Juventude, Grêmio fora. E aí pega o Cuiabá em casa. Mano, o Cuiabá tem que... Moleque, o Juventude se complicou de uma forma, e eu vou além. Tem que chegar vivo na 35ª rodada, que aí porra o Cuiabá em casa, provavelmente já rebaixado. Aí vai pegar o Galo e o São Paulo fora e fecha o Brasileiro. Cara, moleque, o Juventude tem a tabela mais difícil do campeonato até o final. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode subestimar também, porque o Juventude fez, ao longo do campeonato, pontos em jogos inesperados, tá ligado? O Juventude se acostumou a fazer pontos em jogos inesperados. E venceu jogos em casa. Venceu o Cap fora. Venceu o Botafogo, líder do campeonato em casa. Então nada impede dele vencer alguns jogos inesperados assim. Então, Atlético Paranaense, 10%. Também não pode desligar. Pega o Botafogo agora. Depois pega o Corinthians fora, confronto direto. Depois pega o Cruzeiro em casa, não pode se desligar em hipótese alguma. O Bragantino, 9,6 e não abre o olho não para ver. Pega o Palmeiras, depois o Vitória fora, confronto direto, depois o Botafogo, depois o Cuiabá em casa. Qual que é a parada, mano? É muito louco o Campeonato Brasileiro. Mas do 11º para baixo, que aqui já dá uma diferença de 3 pontos, né? Mas do 11º para baixo, todo mundo tem chance real. É foda falar isso. Mas do 11º para baixo, todo mundo tem chance real. É loucura, mano. Eu só não falo que são 10 times, porque eu acredito que o Grêmio não vai brigar até o final.
Porque, tipo assim, o Grêmio... Qual é o jogo adiado do Grêmio? Galo. Em casa ou fora? Fora. Então não vou nem contar com esse jogo. Mas agora, ele pega o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, fora... O Atlético jogando fora de casa e o Grêmio jogando na arena do Grêmio. Esse jogo aqui é a final do Mundial pro Grêmio. O Grêmio tem que vencer e vencer bem. Se ele vence, ele já vai a 35 com um jogo a menos do que alguns times que estão ali no bolo. Tem esse fator ainda, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos também. Um contra o próprio Fluminense e outro que eu não sei contra quem é. Contra quem é esse jogo adiado do Atlético Paranaense, hein? Galo em casa. Se o Atlético vencer um e perder um desses aí, ele vai pra 34, dá uma respirada também. Mano, pô, eu vou falar, pra mim, são 10 times com chances reais de rebaixamento. Só que Grêmio e Atlético Paranaense, eles estão em posições que talvez pra mim, eles vão conseguir sair com um pouco mais de velocidade, ainda que eles estejam muito mal, porque um tem 2 jogos a menos, outro tem um jogo a menos e enfrenta agora o Atlético Goianiense em casa. Então, eu boto aí o Bragantino, o Juventude, o Criciúma, com mais chances que Grêmio e CAP. O problema é que, pô, os times não estão performando, né? O CAP tá... Moleque, o CAP fazia um campeonato de par de cima, pô. Só que não ganha de ninguém há muito tempo. Grêmio, 8%, Vasco, 1%, Atlético, 0,87%, Cruzeiro, 0,02%. E dali pra baixo, os outros times já garantiram que não tem chance alguma de rebaixamento. Classificação para Libertadores. Isso aqui pode alterar de acordo com a quantidade de vaga que abrir, né? Porque esse cálculo aqui é feito baseado no G6. Só que esse G6 pode virar G7, pode virar G8, pode virar G9 até. Então, por exemplo, se o G6 vira G7, isso aqui já vem pra cá, isso aqui já vem pra cá, isso aqui já vem pra cá, entendeu? Se o G6 vira G8, isso aqui já vem pra cá, isso aqui já vem pra cá, isso aqui já vem pra cá. E pra Sula? A Sula já são quantas vagas pra Sula? Por natureza? Tá, então, olha só. Atlético Mineiro e Vasco com 77%, Cruzeiro com 70%. Mas aqui, pode parecer loucura, tá? Mas o Cruzeiro tem 70%, porque a maior chance é dele estar presente. Ué, é isso mesmo, porque tipo assim, ele tem a chance de pegar a Libertadores. E aí isso, querendo ou não, diminui a chance de Sula, entendeu? Por isso que ele aparece abaixo de Vasco e Galo aqui, ainda que esteja na frente deles na tabela. O Cruzeiro, como tem uma chance de pegar a Libertadores, ele tem menos chance de pegar a Sula do que uns times que estão ali embaixo do Cruzeiro, entendeu? Dá pra entender, pô. Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, também aquela questão da Libertadores, Bragantino, Internacional, Flamengo, também aquela questão de Libertadores, Juventude. Cara, olha só, mano, Fluminense, atual campeão de Libertadores, tem 0% de chance de pegar a Libertadores e 10% de chance de pegar a Sul-Americana. Mas tá aí. Vamos fazer a simulação que a gente falou, tentando salvar. E esse aqui a gente vai olhar a tabela, tá? Porque a gente vai fazer a simulação de 2 times só, tentando salvar. Corinthians e Fluminense, a gente vai botar a régua 4-3 pontos, pra fazer 4-3. Ah, Renato, mas com 4-3 ainda tem chance dele ser rebaixado. Tá, mas a chance é pouca. Então vamos botar a régua 4-3, porque fica... Tem chance dele não cair 4-2 também. Esse argumento serve tanto pra cima quanto pra baixo. Então vamos fazer essa régua com 4-3, tá bom? Botando que se fizer 4-3, o time não cai. Faz o do Vitória junto? Posso fazer. Posso fazer o do Vitória junto. Mas vamos lá, Fluminense e CAP. Confronto direto, né? Lembrando, Renato, mas aí, pô, tu vai fazer só esses 3? Esses 3 vão terminar fora da zona aqui. E outros times que você não simular vão terminar dentro da zona. Não é isso. A nossa regra é 4-3. A gente vai fazer por ponto de Fluminense, Corinthians e Vitória, que são os times que estão na situação mais complicada. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. A gente não vai fazer. O Criciúma tem 4 pontos a mais. A gente não vai fazer. Vitória, Fluminense e Corinthians são times que estão numa situação muito parecida. E a gente vai fazer a simulação com régua 43, ok? Não precisa igualar o número de rodadas, porque a gente não vai simular os outros jogos. Então é só olhar o ponto. Aqui tem que bater 43, 43, 43 para esses 3 times escaparem. Entendeu? Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Eu vou botar a vitória do Fluminense 1-0. Lembrando, a gente vai fazer simulações positivas, otimistas, para tentar salvar o time. Se você fizer a simulação, mas o Fluminense vai cair, tá ligado?
A gente já parte do princípio que o time tem que ter uma melhora no desempenho pra não acabar sendo rebaixado. Aí a gente chega aqui, tá, não é jogo adiado, tá, beleza, tudo bem, nenhum deles tem jogo adiado pra cá. Vitória e Galo. Derrota. Corinthians e Inter. Cara, esses times vão ter que vencer os seus jogos em casa. Esses times vão ter que vencer os seus jogos dentro de casa. Porque se não vencer esses jogos dentro de casa... Minto. Eu posso colocar o Corinthians empatando com o Inter, porque o Inter tá bem, e vencendo o CAP. Agora, o Fluminense com o Flamengo eu vou botar uma derrota. E o Vitória contra o Bragantino eu vou botar uma vitória. Então vai anotando. Até agora, Vitória tem uma vitória e uma derrota. O Fluminense tem uma vitória e uma derrota. E o Corinthians tem uma vitória e um empate. Já tira essa credibilidade. Não tem essa de vai ter que vencer. Não adianta só ter o argumento de tem que vencer, mas não ter futebol pra isso. Perfeito. Por isso que a gente quer fazer um negócio pra ter a noção do tamanho do que eles vão ter que fazer de diferente do que eles estão fazendo. Entendeu? Essa simulação é pra gente salvar o clube com 43 pontos e ver o quanto ele vai precisar se fuder pra conseguir fazer isso. Cara, Vitória e Fluminense, confronto direto no Barradão. Primeiro, o Corinthians vencendo o Cuiabá. E o confronto direto no Barradão eu vou botar um ponteco pra cada. Agora é foda, porque o Fluminense foi jogar contra o Atlético Goianiense fora e perdeu. O Barradão, tendo mais torcida do Fluminense, o Barradão vai estar uma pressão do caralho. Vai ter como brincar aí, 30 mil no Barradão e 20 mil no estacionamento. Aí é loucura, né? Vou botar a vitória do Vitória. Vou botar a vitória do Vitória. Ah, não tem jeito, filho. Vitória e CAP. Vitória do CAP. Fluminense e Grêmio. Vitória do Fluminense. Corinthians e Palmeiras. Aqui eu vou botar o Palmeiras, mano. Jogando uma competição só, babando pra rebaixar o Corinthians. Babando, sedento. Pô, sabendo que, pô, tu ganha a maior moral do mundo com a torcida. Botar uma derrota do Corinthians aqui, que até então não tinha perdido, né? Eu botei 2 vitórias e um empate pro Corinthians. Primeira derrota, tô botando esse jogo aqui contra o Palmeiras. Ai, ai, ai. Fluminense e Inter no Beira-Rio. Vitória do Internacional. Vitória e Corinthians no Barradão. Pô, nesse aqui eu vou botar um empateco. Nesse aqui eu vou botar um empateco. Sei lá, acho que o Corinthians tem performado melhor que o Fluminense. E ainda que seja no Barradão, em condições normais eu colocaria a vitória do Corinthians. Mas por ser no Barradão eu coloquei o empate. Ah, Renato, mas com o Fluminense você botou vitória do Vitória? É porque eu acho que o Fluminense tá performando pior que o Corinthians, entendeu? Por exemplo, nesse jogo contra o São Paulo, eu achei que o Corinthians perdeu muito em função das expulsões. Mas o jogo do Corinthians era até honesto. Já o Fluminense fez a pior atuação da história do planeta Terra contra o Atlético Goianiense, entendeu? O torcedor do Fluminense, mesmo com a polêmica que teve, certo que teve polêmica, pô, o Keno poderia ter sido expulso e tal, teve um gol anulado do Atlético Goianiense, mas mesmo com essa polêmica da bola que saiu na linha de fundo, pô, ele tá puto com o time. Tanto que você vê que o debate, a pauta nem foi tanto pra arbitragem. O desempenho que o Fluminense entregou é muito abaixo do que a torcida espera. O Fluminense não entrou em campo. E eu vou além. O Fluminense contra o Galo, se não é o Fábio, ele toma 5. O Fluminense, jogando contra o Atlético Mineiro, teve uma postura tão covarde que se não é o Fábio, ele toma 5. Teve 2 gols perdidos na cara, teve bola na trave, teve pênalti perdido. Então, complicado. Cacetada. Fluminense até agora tá vitória, derrota, derrota, vitória, derrota, empate nas 3. Empate nos 3, vocês acham? Que essa é a rodada que os 3 empatam? Tô vendo muito pedido de empate aí. Tá bom, pode ser. Essa rodada eu acho que é a mais apertada mesmo. Dá pra botar aí. Tá, um pontinho pra cada. Como se a gente pulasse uma rodada aqui. Porque dá pra dizer que, tipo assim, pô, o Fluminense é forte no Maracanã, mas vai pegar um time, pô, pica. O Corinthians é forte na Neoquímica, mas vai pegar um Cruzeiro que vem bem. E o Vitória vai jogar fora de casa, mas vai pegar um time que é mais fraco que o Fortaleza e é mais fraco que o Cruzeiro. Então dá pra colocar cada um buscando um pontinho ali. Aqui eu já vou botar a vitória do Fluminense. Vou botar a vitória do Corinthians. Vasco venceu no primeiro turno. Vou torcer pro Vasco vencer, obviamente, né? Por mim que seja 12-0 o Vasco. Corinthians com 6 a menos. Mas vou botar a vitória do Corinthians e... Pô, vou botar uma derrota do Vitória, mano. Vou colocar uma derrota do Vitória. Botafogo no... Caiu no tapetinho. Já era. Pô, é difícil demais, mano. É difícil demais, cara. Fluminense e CAP. Empateco.
Vitória e Fortaleza. Meu amigo de fé, meu irmão. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Vamos botar os óbvios aqui primeiro? Fluminense tem que vencer o Cuiabá. Vitória vai ter que vencer o Grêmio em casa. Vitória vai perder o Flamengo. Fluminense vai perder o Palmeiras. Pô, o do Corinthians pra mim tá mais incógnita, mano. Como é que a gente vem aqui? 2-2? Não tem placar com gol. Empate. Hat-trick do Bolazier. Pô, mas tá todo mundo falando isso desde ontem, mano. Que o Criciúma ganha esse jogo. Pô, eu acho que o Criciúma tem a pressão da torcida, é forte dentro de casa, mas o Corinthians compensa no fator técnico. Se a gente estiver colocando muito empate, a gente dá um confere depois. Eu botei 2 rodadas com empate pra todos. Mas no restante também, tipo, aqui foi todo mundo, todas alguém ganhou. Aqui foi confronto direto, outro alguém ganhou. Aqui todas alguém ganhou. Aqui todas alguém ganhou. Vamos lá, e a gente chega aqui. Corinthians e Bahia, mano. Corinthians e Bahia. Cara, eu vou botar o Corinthians vencendo o Bahia. Na última rodada eu vou botar o Corinthians perdendo pro Grêmio. Vitória não escaparia na nossa simulação. Fluminense escaparia com 44 e Corinthians escaparia com 44. No limite, na última rodada, na tensão, na loucura, na bizarrice. Só que aí vamos ver o que cada time precisou pra chegar onde a gente colocou ali. Fluminense precisou de uma vitória no jogo adiado contra o CAP, correto? Uma vitória contra o CAP, uma vitória contra o Cruzeiro, derrota pro Flamengo, derrota pro Vitória, 2 vitórias, 2 derrotas, 3 vitórias, 2 derrotas, 3 vitórias, 3 derrotas, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 11 jogos. Então anota aí, Fluminense, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fazendo 17 pontos em 33, tendo um aproveitamento ali de cerca de 50%. Ou seja, o Fluminense que tem 33% precisa fazer uma campanha para chegar a 44%, mais ou menos de oitavo colocado daqui para frente. Difícil pra caralho, mas isso pra fazer 44. Se for pra fazer 42, ele precisa fazer 15 em 33. Que é mais ou menos... é menos de 48%. Deve ser mais ou menos uma campanha de nono colocado pra cima. Uma campanha de nono colocado pra cima. Já o Corinthians, a gente simulou da seguinte maneira. O Corinthians tem um jogo a menos que o Fluminense pra disputar. O Corinthians tem um empate, uma vitória e um empate, 2 vitórias e um empate, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota. 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Corinthians a gente colocou vencendo 4 jogos, empatando 4 e perdendo 2. Ou seja, ele faria 4, 8, 12 em vitórias, mais 4 pontos por empate, 16 pontos em 30 que tem para disputar, para ir a 44. Faria o aproveitamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que é o 8º colocado. Fluminense e Corinthians com campanhas bem parecidas, e não é... Cara, todos têm 33%, olha que loucura. Vitória, Corinthians e Fluminense fazem uma campanha idêntica até o momento. Idêntica. Da mesma forma que a gente falou do Fluminense, pro Corinthians escapar, com 42, ele precisaria ter um aproveitamento parecido com o do Vasco. Parecido com o do Galo. Olha lá, ó. Caralho, mandaram bem. Fluminense, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. 52%. Corinthians, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. 53%. Mas 53% tem o Bahia. Só que ao mesmo tempo, isso que a gente tá fazendo é pra 44, que bateu 44 na simulação, tá? Dá pra diminuir um pouquinho, porque com 43 provavelmente escapa. É arriscado? É. Mas com 43 provavelmente escapa. Então dá pra dizer aí que o Fluminense precisaria de 49, 48% de aproveitamento. Que o Corinthians precisaria de 49, 48% de aproveitamento. Entendeu? E pro Vitória, a gente colocou da seguinte maneira. Derrota, vitória. Uma derrota e uma vitória. 2 vitórias, 1 derrota. 2 vitórias, 2 derrotas. 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas.
e 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A gente colocou o Vitória fazendo 12 pontos em 30, que é um aproveitamento ali já bem mais baixo, são 4 pontos a cada 10, um aproveitamento de 40%. Ele ainda assim seria rebaixado, mesmo melhorando a sua campanha. Mano, a do Vitória é complicada a situação, mano. Tá aí, a gente fez o Fluminense com 52% de aproveitamento, o Corinthians com 53% de aproveitamento e o Vitória com 40%. Agora, a gente fez cálculos mais positivos para tentar safar esses times com 43%. Mas, ao mesmo tempo, eu não achei que foi mais positivo a nível absurdo, não. Eu não acho que é absurdo o Corinthians entregar o que a gente colocou ali, com a melhora que o Corinthians tem tido no desempenho. Agora, o problema, por exemplo, é o Fluminense, que melhorou muito, mas agora já piorou demais de novo. Tá ligado? O Fluminense já deu uma piorada legal. O Fluminense precisa retomar o futebol que jogou ali nos primeiros jogos do Mano.